Olá, e o Com a Palavra, o seu espaço de debates, o espaço de debate de política, de ideias, né, que a gente tem aqui no Acta, tem mais uma vez o prazer de receber um deputado eleito e desta vez um futuro congressista, deputado federal. Ele que foi também secretário de Desenvolvimento e Turismo e secretário da Educação, mais recentemente. Temos o prazer de receber para esta edição aqui do Com a Palavra o deputado federal eleito pelo MDB, com mais de 58 mil votos em todo o estado, Rafael Brito. Deputado, bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. É um prazer grande estar aqui com vocês e fico à sua disposição para a gente bater esse papo. De início, uma colocação que tenho feito com vários outros entrevistados eleitos recentemente, né? Isso, obviamente, desde o último dia 3 para cá. Descontando aquela parte que todo mundo sabe, que foi muito trabalho, muita dedicação, percorrer aí o tempo de campanha, que é algo muito desgastante, a que o senhor se atribui? Descontando isso, a que tu atribuis à eleição? As duas gestões nas pastas, o que mais? Olha, eu acho que a eleição, a educação de Alagoas, principalmente, porque a minha eleição foi uma eleição da educação como um todo, dos jovens, dos alunos, dos professores e demais servidores de educação, carecia de uma representação. A gente discutiu muito isso antes da eleição, né? As pessoas, na época que conversavam sobre a possibilidade de eu ser candidato, as pessoas da própria educação pediam por essa candidatura. Muitos tiraram, inclusive, candidaturas durante o caminho, ou até mesmo antes, ou até mesmo durante, como, por exemplo, o professor Gustavo Pessoa, que já foi candidato a prefeito de Maceió, inclusive era candidato a deputado federal, desistiu da sua candidatura para que a gente pudesse ter a chance da educação ter um representante. A construção, Felipe, do meu trabalho para ser representante da educação, sem dúvida, foi durante a gestão na Secretaria do Estado, no governo do Estado, né, fazendo parte da equipe do governador Renan Filho. A gente conseguiu criar uma série de programas, melhorou o salário dos professores. Tem um programa que é inovador em todo o país, que é o maior programa de combate à evasão escolar, que é o Cartão Escola 10, que remunera os alunos em dinheiro, para que os alunos tenham frequência em sala de aula, enfim. Então foram essas ações inovadoras, o muito trabalho, o período eleitoral, que me trouxeram até essa condição de deputado federal eleito pelo estado de Alagoas. Mas teve também, como a gente lembrou, sua gestão à frente de uma secretaria que é estratégica, que é a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aliás, o nome é, inclusive, Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Essa parte daí teria ajudado a pavimentar um pouco aquele contato com o empresariado, que é sempre muito importante para qualquer eleição. Contribuiu e muito, né? Eu tive apoio maciçamente de muitos dos empresários do turismo, de diversos segmentos, desde hotel, pousada, receptivo. Tive apoio de empresários da indústria, apoio de empresários do comércio, do setor atacadista. Agora, esse ano, essa eleição, Felipe, por conta das questões nacionais, ficou muito complicada a questão do apoio do empresário. Sim. Porque quando o empresário ia conversar, como era normal isso acontecer há muito tempo. Eu já fui empresário e muitos dos meus funcionários à época me perguntavam para quem que a gente vota para deputado federal, por exemplo, ou para quem a gente vota para deputado estadual, porque infelizmente no país o cargo de deputado, o cargo de parlamentar e também o de vereador, ele é muito pouco discutido. E por isso que a sociedade, na verdade, ela colhe o que a gente tem colhido da política. As pessoas vão, e isso é um fato, Felipe, para a semana da eleição, sem ao menos saber ou discutir 3 nomes para quem vai votar para deputado federal, que é um cargo muito importante. E as pessoas chegam ali a 2 dias de eleição e perguntam ao vizinho, perguntam ao chefe, pergunta a qualquer pessoa, referência dentro da família, quem é que deve votar para deputado federal. Isso é um problema, primeiro, da unificação. Aí a gente já está indo um pouco mais adiante da nossa discussão. Mas como a nossa
eleição ela é unificada, presidente da República, governador, senador, o cargo de deputado ele termina sendo realmente pouco debatido. E aí a gente termina colhendo o Congresso que a gente tem. Porque pessoas que trabalham perdem a eleição. Posso dizer um caso aqui como da deputada federal Tereza Nelma. A Tereza é uma parlamentar que trabalha, é uma parlamentar atuante no segmento dela, é uma mulher, representa um segmento importante da população e perdeu a reeleição para deputada federal. E outros países afora, né, ganham a eleição simplesmente porque tem um Instagram conhecido. Tá surfando, como se diz, uma onda de momento. Exatamente. Então, é esse congresso que a sociedade planta e eu preciso muito, e a gente precisa debater isso, Felipe, porque vai mudando aos poucos. A gente sente que isso vai mudando. É complicado quando a gente tem uma eleição em que a maioria das pessoas eleitas são eleitas não por escolha do cidadão, são eleitas por escolha de terceiro. E aí eu digo a escolha do prefeito, a escolha do vereador, a escolha do líder comunitário, e é o que acontece em Alagoas, e é o que acontece país afora. A nossa eleição ela não foi dessa forma, ela foi uma eleição de escolha, né? Foi uma eleição de representatividade. E ao mesmo tempo ela é uma eleição muito mais cobrada, porque o cidadão, na sua grande maioria, lembra em quem votou. E ele sabe como me acessar. E ele sabe como me cobrar. Mas isso é bom. Não é uma coisa ruim. O mais importante era que muito mais pessoas fossem votar escolhendo o seu candidato. E não terceirizando a um apoio político ou a qualquer outra pessoa a escolha de um cargo tão importante. E a propósito dessa questão citada pelo deputado federal eleito, a não eleição da deputada federal Tereza Nelma coloca Alagoas aí, como o Acta já registrou, numa situação, no mínimo, embaraçosa. A bancada federal de Alagoas não terá representantes mulheres, não terá representantes femininas a partir de 2023. Mas a propósito, como o senhor estava colocando, como é que foi essa interlocução, né, essa dificuldade do contexto nacional para que muitos empresários colocassem eu apoio Rafael Brito para deputado federal? Isso complicou? Chegou a complicar, foi? Sem dúvida, muito difícil, né? A gente vivia um momento de polarização, de uma guerra. De uma guerra. E aí chegava a ponto de quando eu manifestava o meu voto para presidente da República, eu chegava uma pessoa assim que, digamos assim, a gente estava chegando no evento, Felipe, aí a pessoa me abordava na entrada e dizia, olha, eu vou votar em você, você fez isso, você fez aquilo, você é um cara que merece, você é um cara que vai continuar trabalhando. E aí quando a pessoa, essa mesma pessoa, por exemplo, eu manifestava o meu voto para presidente, bastava que o dela fosse o diferente, para que ela dissesse, eu não vou mais votar em você. Então era outra coisa que eu também tentei discutir muito durante a eleição. Deputado federal, ele não é um homologador de tudo que o presidente da República quer. Muito pelo contrário. Se for para isso, não precisa de Congresso. Pelo contrário, o país vai fazer uma grande economia em acabar com o Congresso. Mas a população não sai ganhando com isso, com certeza. Viver totalitarismo. Exatamente, a população não sai ganhando com isso, com certeza. Mas a gente criou esse clima. É tipo assim, eu voto nesse candidato porque ele apoia o meu presidente, mas sem nem saber quem é o cidadão. Então... A propósito, já passadas as eleições, tua e no âmbito nacional, pode colocar para quem foi o voto para presidente? Eu votei para o presidente Lula. Desde o início, o meu voto... inclusive foi uma orientação total do nosso partido aqui em Alagoas. O partido tinha um candidato a presidente da República, uma candidata, que era a senadora Simone Tebet, mas desde o primeiro turno, a orientação do MDB Alagoas foi pelo apoio à eleição do presidente Lula, e eu também, particularmente, acredito que o país escolheu o melhor caminho, o melhor projeto para esse momento que a gente está vivendo agora. Mas não significa alinhamento total e incontestável, não. De forma alguma. Eu fui eleito pela educação, como eu disse, por esses segmentos do setor produtivo, e o presidente que houvesse sido eleito, por exemplo, se fosse o Bolsonaro, se ele investisse em educação, ele ia ter meu aplauso. Se ele tirar dinheiro da educação, estou falando de uma forma bem simples, para as pessoas entenderem, ele teria a minha oposição. E assim será
com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se fizer um trabalho, como já fez no passado, voltado pela educação, pelo crescimento dos institutos federais, das universidades federais, pela educação pública de qualidade, vai ter o apoio do deputado federal Rafael Brito. Se mantiver a linha que está tendo o governo federal hoje, de desinvestimento em todos os aspectos e em todas as camadas de educação, vai ter minha oposição. E só lembrando que contexto, conjuntura, né, nacional é sempre, como você já deve estar acompanhando, quem quanto mais a audiência aqui do Com a Palavra sabe que é mais ou menos a temática, a pauta do último bloco. Já a gente entra nesse assunto. Antes, porém, tem o segundo, para o qual a gente está indo agora. É só um intervalo. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre o compromisso com a segurança das pessoas e com Maceió ao longo do tempo. Os estudos para compreender as causas do fenômeno geológico começaram em 2018 e logo depois foram assinados os primeiros termos de cooperação para obras e ações nos bairros. A extração de sal foi definitivamente encerrada em 2019 e em novembro foi criado o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. Em janeiro de 2020, o acordo assinado com as autoridades estendeu o programa e estabeleceu um cronograma para atender os moradores. No mesmo ano, foram iniciadas as obras para o fechamento dos poços e foi assinado o acordo com foco socioambiental para mitigação, reparação e compensação de eventuais danos. Hoje, a desocupação preventiva dos imóveis está quase completada e mais de 14.700 indenizações já foram pagas. Para saber ainda mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra, que nesta edição tem o prazer de receber aqui o deputado federal eleito pelo MDB, vai compor a partir de 2023 a bancada federal de Alagoas no Congresso, Rafael Brito. Como o senhor falou no primeiro bloco, tem aí esses compromissos com educação, infraestrutura, né, economia, setor de hotelaria, mas em especial, inclusive até me surpreende positivamente essa questão que foi citada inicialmente do compromisso com a educação. Por aí eu começaria, já tem as diretrizes do mandato de Rafael Brito no que vai se pautar o futuro deputado federal em relação à educação? Sem dúvida, Felipe. Um dos primeiros temas que a gente precisa discutir, eu inclusive tenho visto na imprensa nacional que a equipe de transição do novo governo já está discutindo o valor da merenda escolar. Isso é um assunto que ficou no passado, é o reajuste do valor da merenda escolar. Para que as pessoas entendam, quem está em casa, quem paga a merenda escolar por aluno matriculado é o governo federal. É assim para os estados e é assim para as prefeituras. O valor repassado por refeição por aluno é de aproximadamente 35 centavos. Esse valor é o mesmo há 8 anos, Felipe. E há 8 anos o Congresso vem aprovando reajustes e o governo federal vem vetando. Então, para não falar de outro assunto, o governo federal, o governo Bolsonaro, que ainda é o presidente do país, ele nos últimos 4 anos vetou reajuste de valor da merenda escolar. As pessoas não sabem disso. E às vezes a merenda vai caindo a qualidade porque a inflação vai comendo a capacidade, o poder de compra do dinheiro. Ninguém consegue fazer compra no supermercado com o mesmo valor que fazia 10 anos atrás. Nem próximo disso. E é isso que os diretores de escola têm que fazer com a merenda escolar. Aqui em Alagoas, a gente, sentindo esse problema, Felipe, principalmente na pandemia, a gente criou um programa chamado Mais Merenda. E mesmo sem a previsão, mesmo sem vários estados fazerem isso, Alagoas hoje triplica o valor da merenda escolar para o seu aluno com recursos próprios. O que era o certo e o que era o correto? E isso a gente criou no ano passado, tá? O que era o certo e o que era o correto? Que Alagoas não precisasse, Alagoas ou qualquer um dos municípios ou qualquer outro estado, tirar dinheiro da sua fonte 00, do seu tesouro estadual, para pagar a merenda escolar. A vida inteira foi assim, mas hoje a gente precisa complementar a merenda. E aí você me pergunta, quanto é isso?
aproximadamente 35 ou 30 milhões de reais para complemento de merenda escolar de 186 mil alunos. Um valor que, considerando contas de âmbito estadual, meramente estadual, é um valor relativamente baixo. Vamos fazer uma conta, Felipe, mas a gente construiria com esse valor 7 escolas, ou 4 escolas por ano, todas montadas, equipadas, prontas. 4 escolas novas para receber aí aproximadamente 1.500 a 2.000 alunos. Então é muita grana. Sim, considerando isso. Sim. E é um valor que você não precisava estar colocando, mas aí eu concordo com você. Se você vê o orçamento da educação, que é aproximadamente R$1 bilhão por ano, é o terceiro maior orçamento do Estado. O primeiro é o do governo do Estado, o segundo é o da Prefeitura de Maceió e o terceiro é o da Secretaria de Educação do Estado. Então é um grande orçamento. A educação não falta dinheiro, nunca faltou. A educação tem dinheiro no país inteiro. Ela precisa ter essas ideias, ter essas ações, ouvir as pessoas. E a propósito de ideias, cogita de alguma forma replicar em âmbito nacional, lançar de alguma forma essa proposta do benefício, né, da remuneração para alunos em âmbito nacional também? Sem dúvida, isso foi um assunto, inclusive, que os presidenciáveis trataram em debates. A própria Simone, que foi a candidata do MDB, que inclusive apoiou o Lula no segundo turno, ela tinha um projeto que chamava Poupança Estudantil. No projeto dela, o aluno, ao final do terceiro ano do ensino médio, receberia R$5 mil numa caderneta de poupança pagos pelo governo. Ora, a gente aqui em Alagoas já paga, Felipe, R$6.500 ao aluno. Não é 5 mil. E eu vou dizer a você como. A gente paga R$500 no início do ano pelo retorno do aluno. A gente paga R$100 por mês se ele tiver 90% de frequência em sala de aula. Então, a necessidade financeira do aluno, ela já vai sendo resolvida, né, pelo menos com a contribuição da educação durante um ano. Ele não precisa ficar esperando o terceiro ano. Então, ele recebe, por essa conta, R$1.500 no primeiro ano, R$1.500 no segundo ano. No terceiro ano, ele recebe os mesmos R$500 no início do ano, R$100 pela frequência, e quando ele conclui, ele recebe R$2.000. Fazendo essa conta, dá R$6.500 para os nossos alunos concluírem o ensino médio. Sem dúvida, essa é uma leitura mais avançada do programa. Precisa se debater isso em âmbito nacional, inclusive se o governo Lula for colocar ela em vigor, porque, na minha opinião, e a gente vai comprovar isso com números e com os resultados de Alagoas, você pagar esse valor apenas quando o aluno conclui o ensino médio, você vai estar pagando, na maioria das vezes, aqueles que já concluiriam. Porque aqueles que desistem, porque precisam trabalhar, precisam ajudar a casa, precisam fazer alguma coisa para contribuir com o orçamento doméstico, eles não vão conseguir esperar até o final do terceiro ano. Então, eu me arrisco a dizer, sem dúvida, que o Cartão Escola 10, o programa de Alagoas, ele é um programa mais completo do ponto de vista social para o aluno. E a gente tem como comprovar isso com números. Como, Rafael? Este ano, Alagoas teve o maior crescimento de novas matrículas de todo o país. Foi 29% de novas matrículas. Para você ter ideia, Felipe, a gente conseguiu resgatar das ruas aproximadamente 40 mil alunos. Então, é muita gente. Esse é um programa que custa, para o estado de Alagoas, R$150 milhões por ano. É um programa de investimento alto, mas é um programa, do ponto de vista de transformação da sociedade, sem dúvida, gigantesco. E a propósito de eventuais críticas de se remunerar, né, financeiramente o aluno por estudar, muita gente pode até alegar, não, tem que estudar por si, mas a gente sabe que remuneração faz diferença, sim, e vide o próprio exemplo da merenda. Muitos alunos vão para a escola não tanto para estudar, vão para comer. Exatamente. São os dois pilares da educação. E saco vazio não se mantém não se põe em pé. Não adianta a gente discutir, comprar kit disso,
fazer laboratório de computação, colocar ar-condicionado em sala de aula. Preferencialmente em municípios que tenham conexão com a internet. Pois é, inclusive esse tipo de compra. Não adianta a gente discutir esse tipo de coisa na educação se a merenda não é de qualidade. Como você bem falou, e a gente tem outro programa, Felipe, me permita... Por favor, estamos aqui para isso. Quando a gente fez o planejamento estratégico para a educação, para criar esses programas novos, para atacar os problemas antigos, 3 programas foram criados para atacar a evasão escolar. O Cartão Escola 10, que eu já falei, que é o principal, o mais moderno e o maior de todo o país. O aumento da merenda escolar, como você fez a leitura perfeita, ela ajuda e muito na evasão escolar, porque o menino sabe que indo para a escola vai ter o que comer. E o outro programa foi o Meu Ciclo na Escola. O que é isso? A gente hoje em Alagoas distribui kit no período menstrual para todas as meninas em vulnerabilidade social. Os outros 2 programas, eles não têm caráter social. Por exemplo, o filho do empresário, o filho do professor, o filho de qualquer aluno da rede pública estadual recebe o Cartão Escola 10 igual o filho do desempregado. Então, não é um programa de caráter social, é um programa que auxilia mesmo e premia o aluno pela frequência em sala de aula. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, você levantou uma boa bandeira. Mas o Meu Ciclo na Escola, ele ataca um problema que causa evasão escolar, que é a pobreza menstrual. E esse é um problema de todo o mundo, inclusive do primeiro mundo, mas é evidente que é um problema muito maior no terceiro mundo, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E em Alagoas a gente conseguiu sanar esse problema com o programa Meu Ciclo na Escola. Todas as meninas hoje da rede pública estadual recebem um kit, não só com absorvente, mas com lenço íntimo umedecido e com sabonete íntimo para o período menstrual. Então a gente cercou o problema da evasão escolar com esses 3 programas atacando diretamente. Como você bem falou, quando a gente criou o Cartão Escola 10, que levou a lei para ser debatida na Assembleia Legislativa, alguns deputados estaduais disseram exatamente isso que você está dizendo. Aluno, é obrigação do aluno estudar. Mas só fala isso quem não conhece a realidade da educação pública no país, não é nem em Alagoas. Só fala isso quem nunca visitou uma escola, só fala isso quem nunca ouviu uma reclamação de um aluno ou de um professor. Porque quem conhece a realidade da educação é o professor, é a merendeira, é o vigia, que estão ali, Felipe, todo dia tentando resolver problemas de terceiros. E é problema de aluno mesmo, é aluno que não voltou para a sala ou não voltava para a sala porque, como a gente viu aqui, foi até matéria, capa do jornal O Globo. O aluno não havia voltado, mas a matéria foi positiva. Ele mostrava Alagoas como um dos estados que mais cresceram em matrículas pós-pandemia. E ele mostrou a história de um aluno que não havia voltado à sala de aula porque cresceu durante a pandemia, praticamente 2 anos afastado, e perdeu todas as calças jeans. E não tinha dinheiro para comprar calça jeans. Então, assim, só quem fala esse tipo de coisa é quem não conhece a realidade da educação. Mas o professor sabe disso. A merendeira escuta isso, o vigia escuta isso. Todo dia eles estão ali fazendo um trabalho muito maior do que o trabalho pedagógico, do que o trabalho de transmitir conteúdo. Todos os dias eles estão ali dentro daquele ambiente tentando resolver problemas de pessoas que formarão a sociedade um pouco mais à frente. E a propósito dessa questão, como citou o deputado, a importância de um assunto que o ACTA já debateu também aqui no Com a Palavra, que é a questão macro daí da dignidade menstrual, né? Essa questão, como ele citou também, de problema de não ter o que vestir, quem tem filhos, quem tem na idade de adolescência, sabe o impacto que pode ter meramente uma questão de a pessoa não se sentir bem com o visual. A gente vai para mais um intervalo, já continua aqui com o deputado federal eleito, Rafael Brito.
texto Braskem Explica, vamos falar sobre o compromisso com a segurança das pessoas e com Maceió ao longo do tempo. Os estudos para compreender as causas do fenômeno geológico começaram em 2018 e logo depois foram assinados os primeiros termos de cooperação para obras e ações nos bairros. A extração de sal foi definitivamente encerrada em 2019 e em novembro foi criado o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. Em janeiro de 2020, o acordo assinado com as autoridades estendeu o programa e estabeleceu um cronograma para atender os moradores. No mesmo ano, foram iniciadas as obras para o fechamento dos poços e foi assinado o acordo com foco socioambiental para mitigação, reparação e compensação de eventuais danos. Hoje, a desocupação preventiva dos imóveis está quase completada e mais de 14.700 indenizações já foram pagas. Para saber ainda mais, acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco. A gente sempre gosta de citar isso, que é o último bloco que geralmente, infelizmente, tem sido assim com todas as entrevistas, e a gente agradece isso aos entrevistados. Sobretudo, tem sido assim, as entrevistas têm rendido bastante, né? O pessoal tem falado, tem se colocado, tem se aberto, não para um entrevistador especificamente, para você. E a gente agradece muito a todos que têm se dignado, têm encontrado um espaçozinho na agenda para estar aqui no Com a Palavra. E para a gente esgotar essa parte aí do rescaldo de eleição, mais ou menos assim, só para já foi colocado, mas aquela curiosidade. O tio Rafa vem de onde? Vem da educação. Eu tenho um número, Felipe, que eu acho muito bacana e me trouxe até aqui, sem dúvida, foi que eu fui o secretário da Educação que mais visitou escolas de toda a história. Eu visitei 111 escolas, se eu não me engano, diferentes. E outras, inclusive algumas delas eu repeti. Então a gente visitou muita escola. E eu dei muita voz aos alunos, a gente trabalhou muito o protagonismo na juventude. E eu caí na graça da meninada, eles me pediam para ir na escola deles. E quando eu chegava lá, Felipe, era para me mostrar problema. Criou-se um ambiente bacana de resolver problema. Tipo assim, tio Rafa, isso aqui está quebrado. Tio Rafa, isso aqui tem que resolver. É como a galera se reporta, a galera, com todo respeito, a meninada. Eles mesmos colocaram esse apelido, por isso que pegou. Uma vez o cara falou, rapaz, você criou isso? Eu digo, não, rapaz, eu não criei isso. Foi espontâneo. Foi espontâneo e só deu certo porque foi espontâneo. Sim. Porque se a gente tivesse inventado, não teria dado tão certo. E aí eu virei aquele cara que ia na escola e resolvia o problema da escola, ou tentava resolver, ou encontrava uma solução para uma parte daqueles problemas. Então foi isso aí, foi indo, visitando, e foi muito bacana. Eu tenho passagens... o tio mesmo da galera. Exatamente, eu tenho passagens assim emocionantes em diversas escolas de Alagoas, coisas que eu vou sem dúvida me lembrar. Para o resto da minha vida, de carinho, de coisas que eles fizeram na minha chegada, e isso foi sem dúvida, vou repetir essa frase mais uma vez, foi o tio Rafa, e foi a educação que me trouxe até a condição de deputado federal eleito por Alagoas. E vai retribuir. Com muito trabalho. E a propósito, agora falando um pouco mais de âmbito eleitoral, um pouco mais de âmbito de início, é uma questão que a gente tratou aqui com um colega próximo também, que foi colega de governo teu, e aí a gente colocou essa questão, se a eleição de Alexandre Aires elegeu Rafael Brito, ou o contrário, e aí ele desfez, alguma coisa assim. E a propósito disso, eu colocaria uma outra questão. Chegou a ser aventado que para esta vaga aí, naquela conjuntura de proximidades ali, Alexandre Aires, sucessão de Sérgio Toledo, aquela coisa, seria um outro nome, Maurício Quintela. Isso foi pacificado, não chegou a ser colocado, como é que... Não, Felipe, primeiro, eu acho que a união que a gente fez, construiu ali, eu e o Alexandre, sem dúvida, colaborou um para o outro. Mas não deu a eleição de um e do outro. O Alexandre tem
muitos serviços prestados à população, na saúde, nos recursos hídricos, ao longo do governo Renan Filho. E a eleição dele deve-se, sem dúvida, o mérito ao trabalho dele e ao ambiente que ele construiu para a eleição dele. Acho que um contribuiu para o outro no final, porque ele trabalhou pela educação, pela saúde, eu pela educação, e essa junção era o que a sociedade estava almejando naquele momento. E a propósito disso, o peso Renan Filho enquanto o gestor, enquanto o chefe, o boss de ambos nesses dois momentos. Tanto ele quanto para ti foram duas secretarias importantes, mas que os senhores mostraram serviço efetivamente. Né? Eu acho que foi autonomia, foi recurso, foi o quê? Eu acho que o Renan tem papel fundamental na eleição de ou foi o chefe puxar o... Não, o Renan ele sempre deu muita carta branca minha e ao Alexandre. Aliás, viu, Felipe, o Renan teve muita participação em 3 eleições, tirando a dele e a do Paulo. É a minha, a do Alexandre e a do deputado federal eleito Alfredo Gaspar. O Alfredo foi eleito porque foi secretário de Segurança Pública de Renan Filho. O Alfredo, inclusive, votou no Renan para senador, eu não tenho dúvida disso, mas é muito importante que a gente diga isso. O governo Renan Filho, esse ciclo de 8 anos, elegeu 3 deputados. A gente precisa olhar, inclusive, no país se isso aconteceu. E eu falo isso não é por vaidade ou por enaltecer, nesse momento, a pessoa do Renan Filho. É para dizer à sociedade que o governo foi um governo que deu certo. Foi um governo que as pessoas enxergaram figuras que trabalharam e melhoraram 3 áreas fundamentais para a sociedade. Me deram votos de confiança. Uma, segurança pública, a outra, saúde e a outra, educação. Né? Que são, na verdade, na minha opinião, são as 3 áreas que há sentido do Estado, inclusive, existir. Né? Prover saúde, prover educação e prover segurança para a população. Então, assim, além do mérito da eleição, né, do senador Renan, que foi o único governador reeleito em Alagoas que conseguiu se eleger senador, nenhum governador havia sido eleito senador, né, depois de uma reeleição, e esses 3 deputados. Então é importante que a gente coloque isso. E enfrentando uma pandemia no meio do caminho, o senhor acha que desfaz o discurso de alguns que atribuem essa dificuldade, pandemia, à gestão do governo federal? Eu acho que a pandemia foi dificuldade para todo mundo. Sim, é isso. Não foi para o governo federal. A pandemia atrapalhou muito vários projetos do governo Renan Filho. Vários projetos. A pandemia atrapalhou muito. Mas mesmo assim, como o senhor coloca, ainda conseguiu ter resultados que se refletiram nas urnas. Sua leitura é perfeita, Felipe, exatamente. A pandemia atrapalhou o governo, trouxe uma rejeição forte para o governador e para o governo, principalmente do setor produtivo, de pessoas que naquele momento tiveram muita dificuldade financeira com o fechamento do setor produtivo. E eu aqui, Felipe, eu não consigo entrar, não consigo fazer juízo de valor. Só quem sabe aonde o calo aperta é quem está sofrendo. Então, assim, um microempresário, um pequeno empresário, ou até mesmo um grande, que já vivia pendurado num banco, ter sua empresa fechada de uma hora para outra por conta de uma pandemia, você não pode julgá-lo por achar ruim essa medida. Ao mesmo tempo, você não pode julgar o trabalhador que quer ficar em casa para se proteger e proteger a sua família. Então, é um momento completamente diferente. É um momento que a sociedade só estava acostumada em viver em filme. Né? Ninguém estava preparado para o que foi a Covid-19. Então, assim, passa um pano nisso tudo. Né? Graças a Deus, a vacina salvou a população, tem salvado a população. Aproveitar para pedir aqui para que as pessoas coloquem o seu esquema vacinal em dia. As pessoas não tomaram a 3ª dose, as pessoas não tomaram a 4ª dose, e aí a Covid vem voltando, óbvio, de forma muito mais fraca, mas vem voltando, então a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Projeção para futuro. Inicialmente, na tua opinião, já está sendo cogitado, já está sendo costurada aí alguma coisa com vistas à mesa diretora da Câmara dos Deputados? Sem dúvida, eu sou um homem de grupo, de partido. O grupo me trouxe até aqui também, foi importante. E a gente está esperando as conversas em âmbito nacional
para poder definir como será a posição nacional do MDB em relação às candidaturas para as mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. O que é que tu poderias já adiantar em termos de conversa? Já tem algum nome, por exemplo? Já se sabe, inclusive, por orientação do presidente eleito, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não vai querer que seu partido, PT, aponte candidato, tenha candidato à mesa diretora. Para muita gente, isso abre caminho para Arthur Lira. Sem dúvida, mas eu acho que essa é uma posição correta do presidente. É sempre muito ruim quando o executivo tenta impor de alguma forma a sua vontade dentro do Congresso Nacional. Eu acho que essa é uma atitude correta do presidente da República em dizer assim, vocês que são deputados, vocês que são senadores, decidam quem deve dirigir os trabalhos durante esse próximo biênio. E eu, como disse Felipe, aguardo aí a determinação do MDB, do partido, para saber como é que a gente vai definir o nosso voto para a mesa diretora. Para governo do Estado e também legislativo estadual. Já há vistas a despeito de o seu mandato ser de âmbito federal, mas obviamente que já há sempre essa correlação, né? Já fez contatos, já tem algo, por exemplo, Alexandre Aires, no Legislativo Estadual, já há alguma sinalização acerca de mesa diretora da Assembleia, composição de governo? Não, eu inclusive estava de férias. Voltei hoje de férias. Eu estava de férias, estava afastado, viajei com os meninos, viajei com a minha família, tirei uns diazinhos de férias. E eu, na verdade, fiquei realmente de fora dessas conversas, Felipe, porque eu estou pensando mais no meu mandato em relação ao que eu realmente vou fazer pelas pessoas que votaram em mim. Eu não estou pensando em se eu serei candidato nas próximas eleições, nem daqui a 4 anos, muito menos daqui a 2 anos. Muita gente da imprensa tem me perguntado, você vai ser secretário de Estado para ficar próximo de uma possível candidatura à Prefeitura de Maceió? Meu irmão, eu estou pensando no meu mandato. Eu não estou pensando na próxima candidatura. Eu prefiro, inclusive, tocar a vida como eu sempre toquei, com as minhas ideias, porque eu não pensei em ser candidato a deputado federal, Felipe. Em nenhum momento, as pessoas que vivem comigo sabem disso. Eu fui candidato a deputado federal de última hora, no fechamento da chapa, digamos assim. Eu cheguei a ser cogitado, inclusive indicado pelo MDB, para ser vice do governador Paulo Dantas. E aí, naquela questão da eleição indireta, o voto que liberou a eleição me tirou, enfim, por questões burocráticas. Mas eu não ia mais ser candidato, eu ia continuar no governo e aí fui candidato. Então, assim, se eu vivi a minha vida inteira focado no trabalho, pensando em resultado, e deu certo até agora, por que é que eu vou mudar o meu direcionamento e passar a ter esse tipo de atitude que eu nem sou acostumado a ter? Eu prefiro me orientar pelo resultado, me orientar pelo que eu vou fazer, porque a vida, sem dúvida, vai me levar para o que for melhor para a minha vida. Deputado federal eleito, Rafael Brito, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe. Fico sempre à disposição do Acta. Parabéns pelo trabalho de vocês e um abraço para todo mundo. Parabéns pela eleição. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, deixando aí aquele para refletir e com base, inclusive, no que falou o deputado federal eleito aí nesse trabalho já demonstrado visando gerações futuras, essa formação do tio Rafa, apelido, conseguido entre os próprios alunos espontaneamente. Essa aí vem dos clássicos gregos. O segredo da mudança é a gente focar nossas energias não em lutar contra o passado, mas em construir o futuro. Sócrates. Até.